Bom dia, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje, na disciplina de História, nós vamos fazer o estudo sobre a cultura africana. Vamos iniciar o estudo sobre a cultura africana. Bom, para isso, nós precisamos entender qual foi o trajeto dos africanos até a colônia, que a colônia, no caso, no tempo, era o Brasil. Era a colônia, o Brasil era uma colônia do governo português, de Portugal. Então, antes da chegada dos europeus até a África, o continente africano ele era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos. Havia reinos bastante desenvolvidos. Então, lá na África, antes dos europeus invadirem, eles viviam em paz, viviam bem. Eles eram divididos entre tribos, entre pequenos países e entre reinos. Muitos deles eram reis e rainhas. A escravidão ela já existia na África, mas em quantidade bem menor. Por quê? Porque lá na África, como eles eram, muitas tribos eram guerreiras, então existia escravidão de uma tribo com a outra, às vezes, por disputa de território. Havia sociedades em que os escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas, mas seus descendentes de quarta geração nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitórias, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença: trabalhavam mais do que os demais membros da família. Além dos vencidos nas guerras entre tribos, haviam também os escravos por dívidas ou por terem cometido algum delito. No início, os portugueses só compravam esses que já eram escravos. Então, lá na África, já existia escravidão, principalmente daquelas pessoas que cometiam delitos, sabe, cometiam crimes, então que não pagavam suas dívidas, se tornavam escravos para poder pagar, né, essa dívida. E os portugueses, quando chegaram, compravam primeiramente só essas pessoas que eram escravos lá na África. Depois começaram a tomar qualquer pessoa como escravo. E os portugueses eles compravam esses escravos lá na África por escambo, da mesma forma que eles negociavam com os índios. Trocavam os escravos por mercadorias de pouco valor. Os principais produtos eram aguardente, tecidos, pólvora, armas de fogo, arco e flecha, entre algumas outras coisas. Então, infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas, como Congo e Angola, ficaram praticamente despovoadas, porque vendiam esses escravos lá para Portugal. Para responder a atividade de hoje, vocês farão a leitura das páginas 60 e 61 e vão responder a atividade das páginas 61, 62 e 63, tá certo?